vocês que está aqui hoje, nesta noite. Os irmãos acharam? Amém. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu pela vez. Passando muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que tinha e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este homem mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter do meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Traga-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ainda ele de longe, quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Meu filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôs um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também matar um novilho cevado, comemos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? E graças a Deus. Uma parábola conhecida de 2 filhos, que o pai representa Deus. Eu quero dizer para meus amados irmãos que estão aqui presentes, que este filho, satisfeito com a vida que tinha, ele pede a sua herança. E como nosso Deus, ele é um Deus de amor e misericórdia, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas atitudes, tomarmos aquilo que nós desejamos achar que é correto. E Deus dá o livre-arbítrio para nós. Porque Deus, ele quer que nós amamos a Ele, mas não por força ou por violência, mas que nós entreguemos a Ele em espírito e verdade. Olha essa Deus. Primeira lição: Deus dá o livre-arbítrio. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite que o homem plantar, o homem ceifará. Gálatas 6:7. Se o homem plantar carne, colherá a corrupção. Se o homem plantar espírito, ele colherá o amor, a bondade, a humanidade. Eu quero dizer para você que você não pode ficar com essa semente guardada. Você tem que plantar para colher. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Glória a Deus. Aleluia. Primeira lição, meus amados irmãos, no verso 12. Deixe sua Bíblia aberta. No verso 12, a palavra de Deus vai nos dizer que o mais moço dele disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me cabem. Aqui uma grande lição para nós aprendermos, porque a herança fora do tempo, ele antecipou aquilo que não podia ser antecipado, pois ele pediu a sua herança antes do tempo. A palavra de Deus hoje quer nos falar, Deus quer nos revelar hoje através da sua palavra, que para tudo há um tempo, para tudo há um momento, para todas as coisas Deus sabe o dia da manhã. E muitas vezes nós, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós colocamos os cavalos na frente da carroça. E assim muitas vezes nós pagamos um preço muito caro, meus irmãos. Isso é para os jovens, principalmente para os jovens da mensagem. Colocou a herança fora do tempo. Ele antecipa aquilo que não podia ser antecipado. Ele foi egoísta. E muitas vezes a grama do vizinho seja mais verde
que é a nossa grama. Muitas vezes, o diabo coloca nós para baixo, dizendo que você é um pequenininho, que você é um coitadinho, que você não é ninguém, fazendo você fazer escolhas erradas. E Deus, Ele dá o livre-arbítrio para nós fazermos a nossa escolha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São 3, meus irmãos. Para tudo na vida, em nossas escolhas que nós fazemos, em nossas escolhas que nós não colocamos nos planos de Deus, nas nossas escolhas que nós não oremos, nas nossas escolhas, muitas vezes você que é jovem, você não pergunta para o seu pai se é certo, se é errado, vai haver a consequência. E às vezes a consequência é uma consequência muito triste para você, é muito triste para o seu pai, para a sua mãe, e muitas vezes, através da sua mãezinha, quantos livramentos Deus te deu. Aleluia. Através da oração dela, quantos livramentos Deus te livrou através da morte. Consequência, meus irmãos. Ele escolheu pegar tudo e partiu dali. Só que a Bíblia vai dizer que ele se distanciou de Deus. Aleluia. E quando nós se distanciamos de Deus, não há nada mais triste no mundo que você se distanciar da palavra de Deus. Aleluia. Não há mais coisa mais tremenda, meus amados irmãos, que nós distanciarmos da presença de Deus. Aleluia. Quando você se distancia da presença de Deus, você dá brecha para o inimigo. Quando você se distancia da casa de Deus, você deixa o inimigo entrar. Quando você não busca Deus, o diabo te cega, como o irmão falou ali na passagem de Bartimeu. Muitos têm olhos, muitos enxergam, mas estão cegos espiritualmente, se afastando dos caminhos de Deus. E há uma consequência muito triste, uma consequência muito pesada, o pecado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não cabe a mim julgar ninguém, mas cabe a mim ministrar a palavra do Senhor, como Deus quer. Porque para servir o Senhor, meus irmãos, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu não falo de vestimenta, não falo de vestimenta nem de usos e costumes, mas para servir a Deus de todo o teu coração, se entregando a Ele, sendo íntimo com Ele, e Ele vai te abençoar. A Bíblia vai dizer no versículo 13: passando não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele ficou distante de Deus, e lá se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer maneira. Quero dizer para você hoje, nessa noite, o diabo não vai vir de chifre, ele não vai vir com o rabo comprido, não, porque se ele vir de chifre, você sai correndo dele, você corre dele. O diabo vem com um pensamento, com uma coisa bonita para que você pega, vem com uma bandeja. É assim que o diabo tem tirado muitos jovens da casa do Senhor, aleluia. Assim como o diabo tem afastado os jovens, porque muitas vezes temos adoração, temos os cultos, mas muitas vezes nós não buscamos a Deus. Se perdemos em redes sociais, Facebook, WhatsApp, esquecemos de buscar a presença do Senhor, e assim fazendo isso, nós vamos ficar distante de Deus, como diz a palavra do Senhor. E este jovem daqui, meus irmãos, ele caiu no pecado, ele bebeu, ele se embriagou, ele se prostituiu, ele andou com prostitutas, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Porque quando nós temos dinheiro, nós temos no mundo, nós temos amigos. O pecado parece doce, mas o fim do túnel ele é amargo, ele é triste. O fim do túnel ele é triste, é a destruição. Quando nós somos filhos de Deus, Deus nos abençoa. Quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, nós veremos escravos do pecado, veremos escravos de Satanás. Este jovem era filho de Deus, ele tinha empregados, ele tinha autoridade de mandar, mas como ele se afastou de Deus,
Versículo número 15. Então ele se afogou e se alegou os cidadãos daquela terra, e este homem mandou para os seus campos guardar os porcos. Aleluia. Ele perdeu tudo que tinha, tudo que Deus tinha dado para ele, tudo que seu pai, em longos tempos de trabalho, tinha dado para ele, ele colocou fora no mundo, no momento de prazer, talvez. Tantos jovens hoje em dia estão se perdendo no mundo das drogas, estão se desviando da casa do pai. Muitas vezes o pai e a mãe falam: não, meu filho, não é para te castigar, não, meu jovem, mas é para que você continue no caminho do Senhor, para que você continue na igreja, para que você continue buscando. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 17: e então ele se disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Aleluia. Quantos jovens perdidos, meus irmãos, que nós muitas vezes não vivemos. Então falamos que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transporta. Ele então caiu em si, ele fez uma alta reflexão, ele era feliz, ele estava na casa do Pai, ele tinha tudo. Mas a Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu os seus bens, ele perdeu o seu dinheiro, ele perdeu o seu caráter. O diabo quer te fazer isso com você, jovem. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o diabo veio para roubar e matar, roubar a sua alma, roubar a sua dignidade, roubar a tua autoestima, roubar a sua alma, te destruir. Mas nós temos o Filho de Deus, que há mais de 2000 anos veio naquela cruz, morreu por mim e por você. E a sua palavra vai dizer: eu vim para dar vida e vida com abundância. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. A palavra de Deus hoje está nos revelando: não saia da casa do Pai. Aleluia. Não saia da presença de Deus. Fica na cama, não saia da presença de Deus. Não faça como esse jovem. Mas mesmo se você sair, se um dia você cair, versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Só levanta quem está caído, meus irmãos. Só levanta quem está caído. Levantar-me-ei, irei com meu Pai. Cair do homem vai dizer para você nessa noite, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O diabo quer que você caia, mas Deus quer que você fique firme na rocha. Glórias a Deus, aleluia. O cair do homem é o levantar de Deus. Sabe por que Deus não destruiu esse planeta e não buscou o seu povo? Porque Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos alcancem o arrependimento. Aleluia. Este jovem aqui passou um filme na cabeça dele. Tudo que ele tinha, ele comendo com os porcos. Ele levantou a cabeça e disse: até os jornaleiros do meu pai, até os empregados do meu pai comem melhor que ele. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e direi. Isso é se humilhar, meus irmãos. Nós temos que se humilhar na presença de Deus. Peguei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata como dos teus trabalhadores. Jesus está aqui neste lugar. Nós olhamos com os nossos olhos. Eu olho para você, eu vejo se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é pequeno, mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus, ele olha para dentro do teu coração, ele vê a tua alma, ele vê o teu sentimento, ele conhece o seu íntimo. Não adianta mentir para Deus, meus irmãos. Você pode mentir para o homem, você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, mas Deus, ele vê todas as coisas e ele conhece o seu coração. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Peguei contra o céu e diante de ti. Às vezes, meus irmãos, é preciso nós pagar um preço caro para reconhecer que nós erramos.
Deus está falando nessa noite. Não desvie da presença dele por nada. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Todas as coisas você serão acrescentadas. E quando eu falo todas, é todas. Deus te surpreende, Deus te coloca na mão aquilo que você nem pensa em ter. Te abre aquela forma de emprego que você nem imagina trabalhar. Aleluia. Te bota um marido bom, onde você nunca pensou que ia casar. Te bota uma varoa do teu lado que te ajuda para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Essa igreja, meus irmãos, um exemplo, um ano atrás, que eu comecei, eu louvo a Deus pelo pastor, pela pastora. Hoje eu sou mais feliz ainda. Deus colocou a família de levita, a família de pregador, para fazer a obra do Senhor. Aqueles jovens ali, o casal, Deus está trazendo eles para ajudar na obra do Senhor. Isso é maravilhoso, isso Deus se agrada. E Deus vai trazer mais alma para esse lugar aqui para ajudar o pastor. O pastor precisa de obreiros, o pastor precisa de homem de oração, precisa de mulheres que orem, que intercedam pelo enfermo. E nós temos que buscar os drogados, como esse jovem era drogado, estava bêbado, estava perdido, nós temos que achar. Porque a obra sem fé é uma obra morta. Não adianta ter fé, meus irmãos. Fé é bênção de Deus, mas a fé sem obras é uma fé morta. Jesus vai dizer na sua palavra: eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava doente, não posso me visitar. E os discípulos disseram para ele: quantos senhores de mim com fome, com sede, preso, doente, ao passo de fazer este primeiro, fazer também. Benditos do meu Pai, é o reino que nos espera. Irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa. Fala do fracasso, mas fala do levantar. Fala que Deus está aí para nos ajudar. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Ele foi para o seu pai. Vindo ele de longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correu e abraçou. Nenhuma condenação há para aquele que se arrepende dos seus pecados. Tem ele que botou o cara, põe 3 meses no banco, isso é apostasia. A Bíblia vai dizer aqui a sua palavra, que ele pecou, ele se prostituiu, e aí mas o pai estava de braço aberto, esperando ele, beijando ele: vem meu filho, eu estou contigo para te ajudar. Há uma apostasia no mundo, meus irmãos. Um evangelho corrompido que não se diz com as escrituras sagradas. A Bíblia diz que levantou para o seu pai, e vindo dele, de braço aberto, avistou, e teve compaixão e abraçou. O endereço de Deus continua o mesmo. Você pode cair, mas Deus está te aguardando. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Pode te julgar, pode te condenar, pode botar o dedo na tua cara, mas nós temos um advogado que é fiel. Advogado fiel, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E olha como é bom servir, aqui está o segredo, meus irmãos, como é bom servir esse Deus, como vale a pena nós estarmos aqui orando, comunhando com os irmãos uns com os outros, que muitos estão aí perdidos, se afastando, como esse jovem saiu da presença de Deus. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para cada um de vós. Como está nessa parábola, foi correndo, botou a roupa, botou um anel no dedo. O anel significa comunhão com Deus.
Comunhão com Deus. O que acontece nas igrejas hoje? Filho pródigo volta. Olhar. Não, Senhor. Nenhuma condenação. Ele pecou? Não. Deus não condenou ele. Eu não posso condenar. Mas nós somos juízes. Não podemos fazer como o irmão do filho pródigo ficou triste, o irmão revoltado. Hoje recebemos a visita, nós temos a melhor xícara. Para os da casa, nós temos xícara. Fizemos a melhor janta para a visita. Para os da casa, fizemos um almoço simples. Isso é espiritual. Dai valor para a casa. Aleluia! Dai valor para a casa, porque tem bênção na casa. Tem irmãos que cantam, tem irmãos que pregam. Só que a nossa sociedade, o diabo criou essa coisa diabólica, criou a mente da pessoa. Eu só vou na igreja se for pregador de fora. Porque às vezes tem uma pessoa usada por Deus ali, ó. E ele pode perceber, e Deus pode falar através da boca dele. Jesus está falando nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, abrirei. E cearei com ele, e ele comigo. O pai fez a festa para o filho. E o pai está esperando nós. No dia do levantamento da igreja, com a festa para nós. Glória a Deus. Igreja, vigie na Bíblia para que ninguém come na coroa. E vamos para a cidade santa de Jerusalém. E eu agradeço a oportunidade. Fique de pé, vamos orar. Deus falou no meu coração melhor para você. Feche seus olhos, coloque a mão na sua enfermidade, coloque a mão no seu coração. E hoje Deus vai falar através da oração. Deus já tem falado com sua igreja. Soberano Deus e eterno Pai. Toca agora. Toca lá. Toca na saúde dela. Restaura a saúde dela. Toca nos nervos, Pai. Na saúde, na coluna, Pai. Vai tocando agora, Pai. Vai tocando, Pai. Em nome de Jesus. Toca. Senhor, meu Deus, meu Pai. Abre aquela porta. Aquela porta de emprego. Essa pessoa precisa. Para ajudar a tua obra. Para sustentar a sua família, Pai. Eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, abençoe. Pai, abençoe cada irmão, cada enfermidade não conhece, que venha ter retirada. Não resista. Em obra da cumba, pensaria, Pai. Pensaria, Pai, em terreno para destruir o patrimônio, para destruir a família. Eu declaro agora em nome de Jesus, venha cair por terra. E venha ter retirada demônios do inferno. Faz retirada agora em nome de Jesus, porque Jesus é santo, 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 Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu entrego agora, Pai, cada irmão aqui presente, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai. Vai tocando agora e vai falando, Pai. Abençoe ele nos seus lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.